E aí, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Gabriel e eu quero começar o vídeo aqui pedindo desculpa pra você, meu inscrito, minha inscrita, que eu acabei não postando vídeo, nos últimos meses. Desculpa, foi uma desorganização minha, por falta de tempo, correria do dia a dia e até mesmo falta de inspiração, todo mundo passa por isso. E tinha muita coisa que eu queria falar, principalmente do São Paulo indo mal, principalmente das quedas, na Libertadores e na própria Copa do Brasil, que foi vice pro São Paulo. Acabei não falando. Vou me organizar melhor, prometo que a partir de agora eu vou postar mais coisa, vou voltar a falar de outras coisas, como por exemplo série, como por exemplo filme e outros assuntos diversos, até porque o meu canal não é só sobre Flamengo, apesar de eu ser flamenguista e ser o tópico que eu mais gosto de falar, beleza? Peço desculpa a todos vocês, eu fui moleque, errei, admito meu erro e a partir de agora eu vou batalhar para poder corrigir isso, beleza? Pra lá, hoje eu vou falar do Tite, como está aí embaixo na descrição. Tite no Flamengo até agora, o que esperar do Tite, qual é meu único ponto ali que eu tenho receio com o Tite, beleza? Então bora lá. Para começo de conversa, que o Tite era um técnico pra lá de qualificado, ninguém pode negar, afinal de contas ele treinou a seleção brasileira, ele fez o Brasil jogar muito bem, a maior parte do tempo pelo menos. Você pode ter uma crítica ou outra pra ele, principalmente ali no segundo ciclo, O Brasil inclusive caiu daquela maneira patética pra Croácia, só que ele fez uma coisa muito importante no primeiro ciclo da seleção brasileira, que foi o quê? Foi resgatar o tesão das pessoas de assistirem aos jogos da seleção brasileira. Por que eu digo isso? Porque era meio que uma tônica, Pessoas se desinteressarem pelos jogos da seleção brasileira, as pessoas não assistirem aos jogos da seleção brasileira, principalmente os amistosos, que não vale de bosta nenhuma, mas é um jogo da seleção brasileira, então é legal de assistir. E a seleção brasileira, principalmente depois da Copa de 2014, estava meio que jogada às traças. Ninguém queria assistir jogo, ninguém se importava mais, ninguém mais lotava estádio para poder ver o Brasil. Não tinha mais esse ímpeto todo, A seleção brasileira estava vindo de uma participação desastrosa na Copa do Mundo de 2014, jogando em casa, perdendo no Mineirão por 7-1, e o Tite resgatou esse tesão das pessoas de assistirem a seleção brasileira, ganhando do Equador lá na altitude, fato que as principais seleções da história do Brasil não conseguiram fazer. Então assim, o Tite foi provando por A mais B que a seleção brasileira podia voltar ao topo. Então sim, Tite é um treinador muito bom, ele tá sabendo fazer uma coisa que para esse início de trabalho já é uma coisa assim muito boa. Ele tá sabendo motivar os jogadores a continuar a jogar. Você pega os últimos trabalhos dos treinadores do Flamengo e a maioria deles conseguiu fazer o quê? Com que o Flamengo não conseguisse ter o tesão de jogar. O Flamengo não tinha ímpeto em campo. Coisa muito desesperadora você vê, por exemplo, o Bruno Henrique pegando a bola sozinho na lateral. Além dele estar isolado aqui, você não ter nenhuma aproximação de ninguém, ele simplesmente não ia pra cima e recuava a bola pros zagueiros. Então assim, essa vontade, você viu isso contra o Cruzeiro, que ele conseguiu corrigir lá pros 30 minutos do primeiro tempo e dar mais motivação para os jogadores. Ele conseguiu consertar para que os jogadores se aproximassem mais, o que é uma coisa que para mim já mostra o diferencial do Tite, porque o São Paulo em quase 6 meses de trabalho não conseguiu isso em nenhum jogo, por incrível que pareça. Então assim, o Tite já mostrou que ele conseguiu motivar esse time do Flamengo, coisa que não tinha desde o ano passado, É um ponto muito positivo para apenas 2 jogos, Vamos lembrar isso aqui. É só o segundo jogo do Tite. O Tite vir assumir o Flamengo tem também esse significado simbólico do Flamengo voltar, concretizar que o Flamengo voltou para um patamar que ele não devia ter saído nunca. A gente já teve alguns momentos na história do Flamengo, que o Flamengo conseguiu fazer com que, por exemplo, o melhor jogador do mundo viesse jogar pela gente, que foi o Romário em 95, atual campeão da Copa do Mundo, melhor jogador da Copa, melhor jogador do mundo, sai lá da Europa e vem jogar no Flamengo. Isso daí mostrava também que o Flamengo era gigante. O Flamengo acabou perdendo isso ao longo dos anos 2000, com algumas participações desastrosas em vários campeonatos. E voltou agora com o Tite, Porra, você pensar que o Tite, treinador da seleção brasileira, que ficou invicto às eliminatórias, conseguiu ganhar uma Copa América, vir treinar o Flamengo. Só mostra de novo, o Flamengo voltou a ser grande, o Flamengo se estabilizou como uma grande potência, não só brasileira, mas da América novamente. O Flamengo não é fogo de palha, o Flamengo não é uma coisa que vai passar tão fácil assim. A gente veio pra ficar, estamos com o Tite, estamos com o elenco, conseguimos manter nossos principais jogadores, renovamos com o Bruno Henrique. Então assim, mostra que os próprios jogadores escolhem o Flamengo, os melhores treinadores também querem estar no Flamengo. O Tite, ele é muito bom em somar pontos, Ele foi campeão com o Corinthians assim, em 2015, ele conseguiu classificar o Brasil dando braçadas nas eliminatórias aqui, Ele assumiu o Brasil praticamente fora da Copa em 2016, ele não perdeu nenhum jogo de eliminatória, que é uma coisa
surreal, entendeu? Porque por mais que os nossos adversários sejam fracos, você tem que lembrar que você tem Argentina, você tem que lembrar que você tem Uruguai, que você joga na altitude, como eu citei no começo do vídeo, né? Ele conseguiu fazer com que a seleção brasileira ganhasse na altitude. O cara é bom, o cara sabe montar time para poder conseguir pontos, para poder liderar competições. O que me deixa completamente tranquilo, primeiramente, sobre essa vaga da Libertadores que ele falou que era o objetivo, né? E segundo, de que o Flamengo com o Tite vai brigar pelo brasileiro todos os anos que o Tite estiver ali. O Flamengo vai brigar pelo brasileiro de 2024, se o Tite continuar por mais 3, 4, 5 anos, o Flamengo vai brigar pelo brasileiro em todos esses anos, porque o Tite sabe como somar pontos. E a gente tem disponível de jogador com a capacidade do Tite, é bem provável que a gente emende aí que só o São Paulo do começo dos anos 2000 ali com o Muricy conseguiu, que é o quê? Ser tricampeão do brasileiro, beleza? Isso pra mim é óbvio. Agora, o ponto que eu me sinto um pouco incomodado com o Tite, né, não incomodado, mas receoso com o Tite, realmente as Copas. O Tite, por mais que tenha sido campeão de tudo, né, campeão da Copa América com o Brasil e tenha ganhado todos os campeonatos eliminatórios por times, tanto internacional quanto nacional de relevância aqui para a América, né, ele só ganhou cada campeonato uma vez. Então ele ganhou uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Mundial. Ele nunca foi bi ou tricampeão de nada. O que mostra que, assim, se ele peca em alguma coisa é nesse sentido de Copas, né? Eliminado em 2 Copas do Mundo numas quartas de final, sendo que a Croácia ele estava com a vantagem, ele conseguiu jogar a vantagem fora, né? Por mais que, né, tenha sido culpa dos jogadores, ele também tem a parcela de culpa dele ali. E ele também foi o técnico do Corinthians na eliminação pro Tolima, patética na pré-Libertadores. Então, assim, por mais que o Tite seja campeão, ele tenha condição de ser campeão, ele de vez em quando dá essas capengadas, né? Foi a eliminação do Corinthians pro Tolima, foi as 2 eliminações da Copa do Mundo do Brasil, foi perder a Copa América dentro do Maracanã para a Argentina. Ele tem esse histórico de por mais que ele seja um técnico completamente campeão, ele seja um cara completamente qualificado, saiba somar pontos, ele tem, na minha visão, tem essa sombra que paira ali sobre ele. De vez em quando ele comete algumas coisas muito bizarras e acaba que o time é eliminado. Então, assim, ele é muito bom, ele tem condição de ser campeão, né? Não tô falando que não tem, mas ele tem esse negócio de que de vez em quando o azar bate ali nele e a gente é eliminado por um motivo besta. Então, meu problema com o brasileiro não existe. Eu realmente acho que o Tite para 38 rodadas consegue emendar um tri de campeonato brasileiro, um tetra de campeonato brasileiro, nenhuma dúvida sobre isso. Agora, com as Copas eu tenho essa pulga atrás da orelha, porque de repente numa Copa do Brasil a gente é eliminado nas quartas de final ou na semifinal, porque aconteceu alguma desgraça ali, o alinhamento do cosmos, entendeu? Fez com que nada desse certo e que o Flamengo fosse eliminado de uma maneira patética, perdendo de 1-0, ou então perdendo nos pênaltis, pode acontecer. E tudo bem, é do jogo, é normal. Só que, poxa, né, você ter ali um técnico que seja um pouco mais sortudo, de repente ajude. O resto, não tem nenhum problema com o Tite. O Tite é um baita treinador, ele provou isso contra o Cruzeiro, contra o Vasco. Contra o Cruzeiro a gente começou mal pra caralho o jogo, ele conseguiu no meio do jogo ajeitar o time pra gente poder conseguir dominar, então a gente dominou o resto do primeiro tempo, dominamos o segundo tempo, salvo alguns momentos ali, né, que o Cruzeiro conseguiu respirar. E contra o Vasco, tudo bem, a gente não dominou o jogo todo, só que a gente em momento algum também ficou acuado. Talvez no final do jogo ali, né, o Vasco veio pra cima, né, com aquele ímpeto todo de querer empatar, mas eu não vi, pelo menos em nenhum momento do jogo, o Vasco tão superior a gente assim. O Flamengo soube sofrer, o Flamengo soube defender, soube contra-atacar, chegava com perigo também, não conseguia chutar a gol, que é uma coisa que ainda tem que corrigir, né, até porque desintoxicar a porra do esquema do Sampaoli é difícil. Mas mostra que a gente tá conseguindo andar pra frente, né? A gente não tá dando passos pra trás como era com o Sampaoli. O Flamengo conseguiu ganhar por 2 gols de diferença depois de um belo tempo aí, né? Porque a gente não ganhava por mais de 1 gol de diferença, tinha um tempo antes da vitória contra o Cruzeiro. A gente conseguiu ganhar um clássico contra o Vasco, com o Vasco com sangue nos olhos, querendo fugir do rebaixamento, querendo crescer pra cima da gente, querendo impedir que a gente se aproxime do Botafogo, querendo impedir que a gente fique na zona de classificação para Libertadores. Então, assim, são vitórias contundentes, são vitórias importantes. Aqui é um início muito bom, é um início muito promissor, é um início que mostra exatamente a cara do Tite. É um cara muito qualificado, ele sabe ver qual é o problema na hora ali. Ele não precisa ficar vendo 3, 4 jogos para ele poder ver que, puta, tá com problema ali, não. Ele sabe diagnosticar rápido, que é muito importante, e demais é isso, tá bom? Não tem mais nada pra poder comentar do Tite.
Então, se você gostou do vídeo, curte aí embaixo, se inscreve no canal, que pra você é de graça. Se já é inscrito, curte o vídeo. Se você não é inscrito, curte o vídeo também. Dá um alô aí embaixo, não fale bosta. E é isso, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau.